A ciência sagrada. A ciência sagrada, a conexão entre todas as coisas. Ciência, consciência e espiritualidade como uma família. Contexto. A desumanização surge de um conceito materialista e sem ética da ciência, que colocava e continua colocando o progresso acima da moral. Siga a ciência não protegia contra a imoralidade, mas a legitimava. É necessária uma ciência com base ética e um novo sentido moral que supere a competição social darwinista e coloque a humanidade acima do poder e da ciência. Pois o poder gosta de abusar da ciência para seus próprios interesses. As ciências como irmãs. Física e metafísica. Química e alquimia. Biologia e consciência. Não são opostos, mas irmãos na casa do conhecimento. Um descreve o visível, o outro o invisível, mas ambos precisam um do outro, para serem completos. O que seria do corpo sem a mente e a alma? Apenas mecânica, sem sentimentos. O que seria da física sem a metafísica? Uma máquina sem alma, sem origem, sem destino. O que seria da química sem a alquimia? Um quadro de reações. Mas o mistério permaneceria perdido. E o que seria da biologia sem a cura espiritual? Um grande empobrecimento. Um mundo sem milagres. O que é metafísica? A metafísica questiona o que está além da física. A origem, o sentido e a consciência. É a busca do porquê. Por trás do como. Qual é a essência do ser? Qual é a origem do espaço e do tempo? Qual é o espírito por trás da forma? A metafísica é a filosofia, que não se contenta com a superfície. Ela olha por trás do véu. Ela ouve o silêncio entre as fórmulas. O que é a alquimia? A alquimia é mais do que a transformação do chumbo em ouro. É a arte da transformação interior e exterior. A doutrina da unidade dos elementos. Da purificação da substância. Mas também da purificação da alma. Enquanto a química mede reações, a alquimia pergunta: o que quer nascer aqui? Nos tempos antigos, os iniciados sabiam. Quem quer transformar o exterior, tem de se transformar a si mesmo. Assim, a retorta torna-se uma metáfora para o coração do ser humano. Uma nova ciência, unida. Estamos no limiar de uma nova era. Uma era em que a ciência já não trabalha contra o invisível, mas sim com ele. Uma era em que o médico volta a ser curandeiro. Em que o pesquisador volta a se maravilhar. Em que a vida não é dissecada, mas honrada. Em que a matemática das estrelas e a música da alma voltam a falar a mesma língua. A ciência sagrada não se pergunta apenas qual é a estrutura do mundo, mas também qual é a sua mensagem. E assim surge da física e da metafísica, da química e da alquimia, da biologia e do espírito, um todo sagrado, um cosmos cheio de consciência, um corpo cheio de luz, uma vida cheia de maravilhas, entrelaçamento quântico e a origem da matéria. Aqui pulsa o mistério e se encontram espírito, energia e matéria, uma teia cósmica de conexões. O entrelaçamento quântico descreve um fenômeno fascinante. Duas ou mais partículas estão tão conectadas entre si que reagem imediatamente umas às outras, independentemente da distância que as separa. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância. Mas o que isso significa em um contexto mais amplo? 1. A origem no campo único. Muitos físicos e mestres espirituais descrevem o estado original do cosmos como um campo de pura potencialidade, possibilidades, na física quântica, frequentemente chamado de campo de ponto zero ou vácuo quântico. Ele não está vazio, mas cheio de possibilidades ainda não nascidas, energia, informação, estrutura. Tudo já está presente, mas ainda não se manifestou.
O entrelaçamento quântico é a assinatura desse campo. Tudo está conectado, não pelo espaço, mas pela informação. 2. A conexão se transforma em forma. O nascimento da matéria. Quando informações são extraídas desse campo por impulsos de energia, por exemplo, por flutuações ou observação consciente, surgem inicialmente. Item pares de partículas e antipartículas. Item vibrações, ou seja, oscilações de campos. Item quebras de simetria, que permitem a diversidade. Através do entrelaçamento quântico, essas partículas não ficam isoladas. Elas permanecem conectadas de forma coordenada, mesmo quando parecem separadas. A matéria é uma relação congelada, amor cristalizado, coração amarelo. 3. Um universo fractal e interconectado. O que acontece na origem permanece na estrutura. Galáxias, estrelas, cadeias de DNA, sistemas nervosos, tudo carrega a marca da conexão. Item o entrelaçamento quântico se manifesta no princípio da coerência dos sistemas vivos. Item o campo cardíaco, por exemplo, através de medições da VFC, também mostra efeitos à distância em outras pessoas. Através do coração, causamos algo no exterior. Item as visões espirituais dizem, tudo está conectado com tudo, através da consciência. 4. Interpretação espiritual. A criação a partir da relação. Em muitos ensinamentos de sabedoria, também no Ubuntu, vale o seguinte: eu sou porque nós somos. O universo também existe porque tudo está em relação. O entrelaçamento quântico não é um efeito colateral, é a matriz da manifestação. Sem ela, não haveria tecido do ser, nem tempo, nem espaço, nem matéria. Breve resumo na forma de ditado. Do campo das possibilidades. Do contato entre consciência e vibração. Surge a matéria, como expressão de relacionamento. O que está conectado permanece conectado. No menor como no maior. Em você, e no cosmos. Via Láctea nascido da conexão. Antes de existirem estrelas. Havia apenas silêncio. Sem espaço, sem tempo. Apenas o campo único. Um oceano de possibilidades. Brilhando no invisível. Sem coisas. Sem separação. Apenas conexão pura. Então, um sussurro. Uma onda. Talvez, um olhar. A consciência toca o campo. E do um. Tecem-se dois. Partículas. Antipartículas. Começa uma dança. Elas não estão separadas. Nunca. Entre elas flui uma luz invisível. Sem fios. Sem cabos. Apenas relação. Elas sabem da existência uma da outra. Além do espaço e do tempo. Entrelaçamento quântico. A primeira linguagem do amor. A partir desse amor, o mundo se forma. A vibração se transforma em estrutura. A relação se transforma em forma. A matéria é uma conexão congelada. Cada estrela, cada célula, cada olhar carrega o padrão desse primeiro abraço. E nós? Nós somos filhos dessa conexão. Dentro de nós pulsa a mesma luz. Nossos corações enviam sinais. Nossos pensamentos dançam em campos. Nossas almas se lembram. Talvez você sinta. Você nunca está sozinho. O que nasceu do amor permanece conectado pelo amor. E assim você é. Como o próprio cosmos. Um milagre. Da relação. Do silêncio. Do espírito. E da força infinita. Da união. Estrela cadente no início era a sabedoria. Da luz à matéria. No início era a palavra. A informação. O conhecimento. A sabedoria. Presente em toda parte. Conectada. Interligada. Proveniente de uma fonte comum. Como água de uma fonte sagrada. Borbulhando em todas as direções.
E, ainda assim, nascida de um centro. Esse conhecimento se organiza em níveis, em camadas, em dimensões. A dimensão superior gera a inferior, assim como a galinha gera o ovo. E não o contrário. O espírito vem primeiro. A forma segue. Tudo é permeado por energia. O cosmos, as galáxias, as células, nós. Quando a luz do amor incide sobre este campo cósmico, começa a criação. A substância primordial se transforma em forma. A energia se transforma em matéria. E a matéria pode retornar à energia. Nada se perde. Tudo permanece conectado. Mesmo que nossos olhos não vejam essa conexão, nossa alma a conhece. Nós podemos nos lembrar dessa conexão. Nós podemos vivê-la em ações conscientes, em caminhadas silenciosas, em olhares maravilhados. Um passeio na natureza. Abre o espaço. Os animais. O sussurro das árvores. O estalar da terra. Eles falam uma língua que está além das palavras. A língua da conexão. E, como se fosse natural, eu trato com atenção tudo o que está conectado a mim. Não por obrigação, mas por amor.